Enquanto o mundo ainda digere a captura de Maduro pela operação americana na Venezuela, algo muito maior estava acontecendo do outro lado do Atlântico. Navios de guerra chineses, russos e iranianos, três das maiores potências rivais dos Estados Unidos, reunidos nas mesmas águas, na costa da África do Sul, realizando exercícios militares conjuntos. E o mais impressionante, Trump sabia disso e não podia fazer nada para impedir. Mas espera, isso é apenas um exercício militar de rotina? Ou estamos testemunhando o nascimento de uma nova aliança militar global que pode mudar completamente o equilíbrio de poder mundial? Fica até o final porque essa história é muito mais complexa do que parece. Então, vamos aos fatos. Entre 9 e 16 de janeiro de 2026, a África do Sul sediou exercícios navais batizados de Vontade pela Paz 2026. E olha só que combinação interessante de países participantes. Os protagonistas. China enviou o destroyer Tangshan, de 161 metros de comprimento, mais navios de apoio logístico. A China liderou toda a operação. Rússia mandou corvetas e navios-tanque, mesmo com sua marinha enfrentando perdas significativas na guerra da Ucrânia. Irã despachou o navio-base expedicionário IRS Makran. A África do Sul, como anfitriã, contribuiu com fragatas e embarcações de patrulha. Emirados Árabes Unidos também enviaram corvetas, e países como Brasil, Indonésia e Etiópia participaram como observadores. Agora presta atenção, isso não aconteceu em qualquer lugar. Foi em Simonstown e False Bay, próximo à Rota Marítima do Cabo, uma das passagens mais estratégicas do mundo, alternativa ao Canal de Suez. Mas o que isso realmente significa? Vamos conectar os pontos. Ponto 1. O momento não é coincidência. Esses exercícios aconteceram dias depois dos Estados Unidos terem apreendido um petroleiro russo no Atlântico Norte, executado a operação que derrubou Maduro na Venezuela e Trump intensificar as críticas aos países do BRICS, chamando o bloco de anti-americano. Na cerimônia de abertura, o capitão Ndavakulo Thomas Tamarra, comandante sul-africano, foi bem claro. Os exercícios representam mais do que um exercício militar, são uma declaração de intenções. Ponto 2. A expansão do BRICS além da economia. O jornal South China Morning Post destacou algo crucial. O BRICS está deixando de ser apenas um bloco econômico e avançando para a cooperação estratégico-militar. Pensa comigo, o BRICS nasceu em 2001 como uma aliança econômica de países emergentes. Agora, 25 anos depois, eles estão coordenando operações navais conjuntas. Ponto 3. A reação americana. Washington não ficou de fora. Autoridades americanas confirmaram que acompanharam os exercícios de perto. E Trump já havia ameaçado o bloco BRICS com tarifas adicionais de 10% caso eles criassem uma moeda alternativa ao dólar. Em fevereiro, Trump assinou um decreto dizendo que a África do Sul apoia maus atores no cenário mundial e cortou o financiamento ao país por causa de suas relações com o Irã. A escolha da localização não foi aleatória. A Rota do Cabo é onde o Atlântico encontra o Índico, uma das passagens mais importantes para o comércio global, especialmente quando há problemas no Canal de Suez ou no Mar Vermelho. Atualmente, com os ataques dos rebeldes Houthis no Mar Vermelho, apoiados pelo Irã, essa rota ganhou ainda mais importância estratégica. Agora, vamos ao que ninguém está falando claramente. Isso é uma nova OTAN? Oficialmente, não. Analistas e o próprio South China Morning Post alertam que esses exercícios não devem ser interpretados como formação de uma aliança militar formal tipo OTAN. Mas, e sempre tem um mas, esse é o 5º exercício naval conjunto entre Rússia, China e Irã. Eles já fizeram manobras similares no Golfo de Omã em 2024. Isso não é improviso, é uma relação consolidada. A África do Sul foi muito direta. O vice-ministro da Defesa declarou: "Não vamos apertar o botão do pânico só porque os Estados Unidos têm um problema com outros países. Eles não são nossos inimigos." Essa frase é poderosa. A África do Sul está basicamente dizendo:
Respeitamos os Estados Unidos, mas não somos subordinados a Washington. Mas nem tudo são flores. Dentro da África do Sul, a oposição, especialmente a Democratic Alliance, está preocupada. Eles argumentam que hospedar navios russos e iranianos pode comprometer a neutralidade do país, as relações com parceiros ocidentais, a imagem internacional da nação mais desenvolvida da África. Oficialmente, os exercícios visavam garantir a segurança das rotas marítimas, aprofundar a cooperação entre os membros dos BRICS, combater pirataria e terrorismo marítimo, praticar operações de resgate. Mas a simbologia política é inegável. Quando você junta China, Rússia e Irã, 3 países sob intensas sanções ocidentais na mesma operação, você está enviando uma mensagem. Para entender completamente o que está acontecendo, precisamos olhar para o quadro maior: a multipolaridade em ação. Desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos têm sido a única superpotência global, mas isso está mudando. A China é agora a segunda maior economia mundial e está investindo pesadamente em sua marinha. A Rússia, apesar das sanções, mantém capacidade militar nuclear e convencional significativa. O Irã está expandindo sua influência no Oriente Médio por meio de proxies. O BRICS expandiu recentemente, incluindo Egito, Etiópia, Irã, Saudi Arábia e Emirados Árabes. Um dos maiores medos americanos é que o BRICS crie uma moeda alternativa ao dólar para comércio internacional. Trump foi extremamente vocal sobre isso, ameaçando tarifas de 100% para países que abandonassem o dólar. A África está se tornando um novo palco de disputa entre grandes potências. China investe massivamente em infraestrutura através da iniciativa Cintura e Rota. Rússia oferece segurança através de grupos paramilitares como o Wagner. Estados Unidos tentam manter influência através de ajuda e acordos comerciais. A África do Sul, como economia mais avançada do continente, é uma peça-chave nesse tabuleiro. Alguns analistas argumentam que estamos fazendo tempestade em copo d'água. Exercícios navais multilaterais são comuns. Índia e Brasil, também do BRICS, participaram apenas como observadores, mostrando que nem todo mundo está alinhado com China e Rússia. A África do Sul, historicamente, mantém política externa não alinhada. Cenário 2. Sinalização estratégica deliberada. Outros veem isso como um movimento calculado. O timing logo após ações americanas na Venezuela não é coincidência. A escolha de uma rota marítima crítica envia uma mensagem sobre capacidade de fechar passagens. É um teste para ver até onde os BRICS podem ir sem provocar resposta militar dos Estados Unidos. Cenário 3. Construção gradual de aliança. A visão mais preocupante para Washington. Esses exercícios criam interoperabilidade entre as marinhas, estabelecem protocolos de comunicação conjunta, criam relacionamentos entre oficiais que podem ser ativados em crises futuras. Testam a reação americana e ocidental. Priyal Singh, do Instituto de Estudos de Segurança de Pretória, foi direto. Washington tem Pretória na mira desde o início da atual administração Trump, e a imagem desses exercícios navais provavelmente será usado pelos decisores políticos em Washington como exemplo perfeito para mostrar por que as relações bilaterais com a África do Sul devem ser revistas. Em outras palavras, isso vai ter consequências diplomáticas e econômicas. E o Brasil nisso tudo? Olha que interessante. O Brasil participou apenas como observador. Isso não é por acaso. O Brasil está jogando um jogo muito mais cauteloso. Mantém relações comerciais fortes com a China, precisa do mercado americano e, historicamente, evita alinhamentos militares rígidos. Lula tem tentado se posicionar como mediador em conflitos globais. Mas o Brasil não pode ficar em cima do muro para sempre. A pressão de Trump sobre os BRICS vai forçar escolhas cada vez mais difíceis. A pergunta que fica é: até quando o Brasil consegue manter esse equilíbrio diplomático? Então, voltando à pergunta inicial, estamos vendo o nascimento de uma nova ordem mundial naval? A resposta honesta é: ainda não. Mas as peças estão se movendo. O domínio militar americano não é mais incontestável como era há 30 anos. China, Rússia e Irã estão coordenando ações de forma cada vez mais sistemática.
O BRICS está evoluindo de bloco econômico para algo potencialmente mais amplo. As rotas marítimas globais estão se tornando campo de disputa geopolítica. A África do Sul está disposta a desafiar Washington quando necessário. O que isso significa para você? Se você investe, viaja, trabalha com comércio internacional ou simplesmente se preocupa com o futuro, presta atenção. As cadeias de suprimentos globais podem se dividir em blocos. O custo de produtos importados pode aumentar. Conflitos regionais podem ter impactos globais mais rápidos. A era da globalização irrestrita pode estar chegando ao fim. A grande questão: esses exercícios navais são preparação para conflito futuro ou demonstração de força para evitar conflito? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o mundo que conhecemos está mudando rapidamente e precisamos prestar atenção. E você, o que acha? Isso é apenas teatro geopolítico ou estamos vendo o começo de uma nova Guerra Fria? Deixe a sua opinião nos comentários e me diz, você quer mais vídeos sobre geopolítica e o reposicionamento global de poder? Se sim, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque esse tipo de análise profunda não aparece na grande mídia. Um abraço e até o próximo vídeo!